Vamos ler 1 João 3, do verso 11 ao verso 18. 1 João 3, do verso 11 ao verso 18. E hoje nós vamos refletir sobre o amor entre os irmãos. 1 João 3, a partir do verso 11. Assim está escrito: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Até aqui, essa é a palavra do Senhor para nós. Te convido a fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por estar presente, estar entre nós. Obrigado por sua vida que se manifesta aqui nesse ajuntamento. E nós pedimos que o Senhor flua com o seu Espírito, com a sua verdade, com a sua voz, com a sua correção, com o seu encorajamento, com tudo aquilo que só o Senhor consegue fazer, com tudo aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós pedimos, haja, Senhor, enquanto a sua palavra é ministrada, abra os nossos corações, ouvidos, para estarmos atentos à voz do Senhor. E que hoje, Senhor, se ouvirmos a sua voz, que o nosso coração não seja endurecido, Senhor. Que o nosso coração não seja endurecido. Precisamos de Ti, nos ajuda, me ajuda a comunicar com fidelidade a Tua palavra. Seja com a gente, livra-nos do mal, guarda-nos em Ti nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses dias nós estamos meditando um pouco sobre, a partir dessa série, a igreja de ontem para hoje, sobre algumas características e virtudes que o Senhor desenvolveu no seu povo, na igreja do início, na igreja do primeiro século, após Cristo ter morrido, sido assunto aos céus, enviado o seu Espírito, e a igreja começa a avançar. E na semana passada, nós refletimos também na carta de 1 João sobre a honestidade, a importância da honestidade entre os irmãos, como aqueles que andam na luz, que é a luz do próprio Deus, e que porque estão na luz de Deus têm comunhão com o Senhor, mas têm comunhão também uns com os outros. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, e uma vez que estamos na luz do nosso Senhor, que nos expõe, que mostra o nosso coração, as carências do nosso coração, nós nos achegamos a Ele com fé, com arrependimento, temos os nossos pecados perdoados, nós temos também nos irmãos esse encorajamento, fortalecimento, essa oportunidade de, com honestidade, confessarmos pecados, confessarmos alguma ofensa, alguma mágoa, pedirmos ajuda. Então, na semana passada, pensando que a comunhão era uma das marcas que a gente vê lá em Atos, Lucas diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nesses dias nós temos pensado um pouco na importância da comunhão. Então, semana passada olhamos para a importância da honestidade entre os irmãos, e hoje eu quero olhar a partir da perspectiva do amor entre os irmãos aqui na carta de João também. E, gente, se existe algo que cada um de nós precisa crescer e vai continuar crescendo, se caminhar na dependência do Senhor, se permanecer no Senhor, é no amor. O amor é algo que precisa crescer, avançar nas nossas vidas, é algo que precisa amadurecer.
Lembrando que esse amor não é um amor nosso, não é um amor gerado por nós, mas é a própria vida de Deus dentro de nós, ganhando mais e mais espaço, mais e mais influência. Nós nascemos de novo, estamos agora nessa novidade de vida no Senhor. E pensando na fase em que nós nos encontramos como igreja, avançando para um novo imóvel, num baita passo, um passo de fé. Se tem algo que a gente vai precisar avançar é no amor, é na prática do amor. Serão mais responsabilidades a serem assumidas por cada um de nós naquele lugar. Será também um espaço maior e com, obviamente, mais pessoas. Ou talvez pessoas que você nunca encontrou e não conheça, porque talvez você venha no culto das 9 e o irmão vem no culto das 11. Cada um de nós vai ter que arregaçar um pouco mais a manga e se envolver no serviço da casa do Senhor. Diante disso se faz necessário mais amor, ou este amor mais amadurecido. Por isso é importante nós olharmos para a igreja de ontem, tentarmos aplicar para nós essas verdades hoje, e olhar antes de tudo para dentro de nós, como está o nosso coração, como está a nossa consciência diante do Senhor, diante da comunidade. Olhar para nós, sermos honestos, sermos realistas quanto à condição do nosso próprio coração, porque é com cada um de nós que Deus conta para a obra dele continuar avançando. O apóstolo João, no capítulo seguinte, capítulo 4, verso 12, ele diz que nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Ele é amadurecido, ele é desenvolvido como um amor que vai se aproximando da perfeição. Um pouco antes do texto que nós lemos, João também diz que quando ele, Jesus, se manifestar, e aqui ele está falando e fazendo uma referência àquele grande dia do nosso Senhor, do retorno de Cristo. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Vai ser um processo que vai levar todo o restante da eternidade de contemplarmos a Cristo e sermos transformados e transformados e transformados e irmos nos tornando à semelhança do nosso Senhor. É óbvio que esse processo está acontecendo aqui, em alguma medida, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são morada do Espírito. Ele está comprometido com cada um de nós. Ele não deixa mais que vivamos a vida de acordo com as nossas próprias vontades, sem pelo menos gerar um grande incômodo no nosso coração. Ele nos estragou para a vida antiga que nós tínhamos. Então aqui, enquanto contemplamos o Senhor, enquanto olhamos para o Senhor revelado a nós nas Escrituras, enquanto vivemos em comunidade e desfrutamos da presença do Senhor na comunidade, nós vamos sendo transformados. Mas naquele grande dia, quando estivermos diante de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Então, isso nos diz que ainda nós não somos semelhantes a Cristo, como seremos naquele grande dia, apesar de já sermos feitos filhos de Deus. João também fala isso na carta. Nós já somos filhos de Deus, no capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus num processo de santificação, a cada dia nos tornando mais parecidos com o Pai. Assim como Cristo disse que quem olhasse para Ele via o Pai. A obra do Espírito em nós é que essa semelhança com o Pai, que essa semelhança com o Cristo cresça, à medida em que nós permanecemos, perseveramos no Senhor. Então, por isso é necessário que o amor dele em nós seja aperfeiçoado, que ele cresça, até este grande dia onde nós o veremos plenamente. Então, quando nós olhamos para a igreja de ontem, para a igreja do primeiro século, para o povo de Deus ao longo das eras, nós vemos que mesmo em meio a muitos desafios, essa igreja necessariamente ela é marcada, ou foi marcada pelo amor entre os irmãos. Ela foi perseguida pelo amor, pela fidelidade, ela perseverou no amor, ela amadureceu no amor, ela iluminou este mundo no amor, que é o próprio amor de Deus na igreja, a manifestação do Senhor através do seu povo. E para nós, igreja de hoje, aqui em Curitiba,
Não há nada de novo, não há uma mensagem nova. O lembrete é para que continuemos a avançar na prática das mesmas obras. E se você vê no verso 11 do texto onde a gente vai refletir hoje, 1 João 3,11, o apóstolo começa dizendo que a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O conteúdo da revelação do Senhor desde sempre é o mesmo, é o amor que precisa haver entre o povo dele, que precisa haver também para além da comunidade de fé, para além dos irmãos. Amem-se uns aos outros, não há nada de novo. E este amor sendo desenvolvido, o amor que é gerado no nosso coração é a evidência, ele atesta a nosso favor da nossa filiação. É a principal evidência de que estamos no Senhor. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele está tratando, por exemplo, dos dons, em capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz que a gente pode profetizar, a gente pode ter fé para mover uma montanha de lugar, a gente pode vender os nossos bens e dar aos pobres, a gente pode entregar o nosso corpo para ser queimado. Se não houver amor, não adianta de nada, não vale de nada. Então Paulo lembra a igreja de Corinto deste dom supremo, deste caminho que é o caminho mais excelente. É a genuína obra do Espírito no coração dos crentes. Em algum momento nos evangelhos também, Jesus diz que naquele grande dia, pessoas vão chegar a ele dizendo que no nome dele expulsaram demônios, fizeram muitas coisas, sinais, maravilhas, e Jesus falou que eu não conheço vocês. A gente não teve uma relação, eu não sei quem vocês são, se afastem de mim. E facilmente a gente pode perder de perspectiva aquilo que é o ponto principal, que é o amor do Senhor, que não é algo subjetivo, distante, um mero sentimento, mas que necessariamente precisa se revelar em atos, práticas. Precisa ser visto, precisa ser percebido. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: nos amemos uns aos outros. Então, se desde o princípio vocês estão ouvindo a mesma coisa, é porque ainda há necessidade de que esse amor seja aperfeiçoado. Seguindo no verso 12, João diz o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Vamos lá, gente, para o início de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 4, vamos ler o relato de Caim e Abel. Gênesis 4, a gente já volta para o nosso texto. Gênesis 4, vamos ler do verso 1 até o verso 9. Gênesis 4, 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Verso 8, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Pausa. É interessante que a mesma abordagem de Deus para com Adão, depois da queda, depois do pecado, é agora o jeito que Deus chega para Caim. Em Gênesis 3, 9, diz que o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E agora Deus pergunta a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei.
por acaso sou o guardador do meu irmão? Até aqui. Gente, logo de início da narrativa bíblica, a gente vê simplesmente um dos episódios, para mim, mais absurdos. E eu não digo apenas, não diminuindo, o homicídio, o fato de um irmão matar outro, mas eu acho de uma completa loucura a resposta que Caim dá para Deus, sabe? Primeiro mentindo na caruda, eu não sei, e depois, por acaso, eu sou guardador do meu irmão. Gente, isso é um absurdo, O fruto e a consequência imediata do pecado, da corrupção, do coração humano se expressando na narrativa de Caim e de Abel. Sou o guardador do meu irmão? Sim, você é o irmão mais velho, você veio antes dele, você tem responsabilidade para com ele. Assim como Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar aquele lugar, aquele jardim, a criação, Caim igualmente tinha também uma responsabilidade sobre o seu irmão mais novo, como um guardador, como um ser humano, como família. E é justamente o oposto que acontece. Como sendo imagem criada pelo próprio Senhor, o irmão mais velho, ele tinha essa responsabilidade de alguém que vigia, de alguém que protege. Mas tanto Adão como Caim, pai e filho, falharam nessa tarefa de proteção. Então, se o apóstolo João diz para nós, no nosso texto, que a gente não deve ser como Caim, é porque existe em nós, irmãos, a possibilidade de, mesmo nascidos de novo, mesmo crentes no Senhor, sermos como Caim. Fiquem espertos, não sejam como Caim. O mandamento é que a gente se ame uns aos outros. Atenção, não sejamos como Caim, que matou o seu irmão, que odiou o seu irmão. Após a queda, após essa rebeldia para com Deus, essa tentativa de independência, essa tentativa de nos fazer Deus no lugar do soberano, o efeito imediato disso é o ódio, é a morte, é o pecado. E por isso da insistência do apóstolo na mensagem que é ouvida desde o princípio: amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. No verso 13, seguindo, ele diz o seguinte: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês, como Caim odiou Abel, como Caim, aquele que teve em seu coração este ódio a ponto de matar o seu irmão. Caim, de quem o Senhor não se agradou de sua oferta, porque não foi feita pela fé. Caim não apresentou umas frutas podres a Deus, não é nada disso. Ambos apresentaram uma oferta ao Senhor. Mas o autor de Hebreus diz que Abel foi justificado por sua fé, apresentou a sua oferta em fé ao Senhor. Então, representando para nós essa linhagem, a linhagem daqueles que são os justos, aqueles que foram justificados pela fé, Abel, e de outro lado Caim, um em ódio para com o outro. E João diz: não se admirem se o mundo odeia vocês. Não se espantem, porque desde o início de todas as coisas, os filhos de Deus são odiados. Jesus alertou também os seus discípulos quando ele disse que se o mundo odeia vocês, saibam que antes eles odiaram a mim. João 15, 18. Então não se admirem se o mundo odeia vocês. Seguindo, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então quem não ama está morto, quem odeia o irmão é assassino, e o resultado de não amar e de odiar é não ter a vida eterna em si. Estes são aqueles que estão mortos ainda nos seus próprios pecados. Mas no verso 14, no início ele diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Sabemos que nascemos de novo, porque existe algo diferente dentro de nós, uma capacidade que não é nossa, que não é natural, de amarmos os nossos irmãos. Isso é antinatural para
todos nós filhos de Adão, para todos nós nascidos no pecado. Este amor genuíno, este amor que é a manifestação do próprio Deus, isso não é algo que vem de brinde com o nosso nascimento. É uma obra do Senhor nos nossos corações, que vai sendo aperfeiçoada dia após dia. Então, uma vez que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nos achegamos a Ele em arrependimento, como quem precisa de perdão, como quem está consciente da necessidade de um Salvador, nós então somos nascidos de novo, regenerados, passamos da morte para a vida. E o que atesta acerca da nossa regeneração é isso, porque nós amamos uns aos outros. Então ninguém, meus irmãos, que passou da morte para a vida, ninguém que hoje é morada de Deus pelo Espírito está isento da responsabilidade de amar uns aos outros. Nenhum de nós está isento, ainda que talvez você tenha nascido de novo há pouco tempo. É certo que há entre nós aqui irmãos que estão há muitos anos na fé, há décadas na fé, há muitos anos sendo morada de Deus no Espírito, tendo contato com as Escrituras, sendo transformado, sendo lavado, sendo transformado mais e mais, parecido com Cristo a cada dia. Mas há entre nós também aqueles que passaram da morte para a vida há pouquíssimo tempo, e talvez alguns que ainda não passaram. Espera-se que ambos amem, porque este amor de Deus foi colocado no coração de cada um, que é filho de Deus, de cada um que está em Cristo. Mas como foi dito, esse amor ele vai sendo aperfeiçoado à medida em que permanecemos em Deus. E eu falo isso porque nós corremos o risco, cada um de nós, de permanecermos numa passividade, de permanecermos, ainda que estando em Cristo, como aqueles que desejam apenas receber. Eu lembro também do autor de Hebreus, que em algum momento ele diz àquela igreja que ele desejava ensinar coisas mais profundas àquele povo, coisas para crentes mais maduros, mas eles ainda precisavam voltar para as coisas bem elementares, para as doutrinas mais básicas. Cada um de nós, meus irmãos, temos essa responsabilidade também com o Espírito nessa obra que está acontecendo na nossa vida. Nós não simplesmente somos salvos e nos sentamos num sofá e vemos a vida passar e achamos que, como mágica, Cristo vai sendo gerado dentro de nós. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente vai ter uma vida infeliz, desgraçada, uma vida onde o amor de Deus não está crescendo. As pessoas ao nosso redor vão experimentar isso. Ainda que com muito esforço, com muita dedicação, nós continuamos difíceis do mesmo jeito. Gente, já é difícil buscando o Senhor. Já é difícil lendo a Bíblia, orando, tentando amar, jejuando. Que dirá? Sem cooperarmos com essa obra do Espírito que está acontecendo em nós. Então é importante a gente pensar nisso, porque nós podemos permanecer numa passividade. Coitado de mim, como vítimas. Mas João disse, no capítulo 3, verso 1, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não há nada mais precioso que nós pudéssemos ganhar de alguém do que nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus, não mais órfãos, não mais rejeitados, não mais abandonados. O apóstolo Pedro também nos diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. A gente não precisa fazer um pix para o Senhor, a gente não precisa, nos foram doadas, a gente vai se apropriando de todas essas bênçãos espirituais à medida em que nós permanecemos no Senhor. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para crescer em semelhança com Ele. Tudo isso nos foi doado, nós somos feitos filhos de Deus, que grande amor o Pai tem por nós. Então, diante disso, nós precisamos nos atentar a não nos colocarmos nesse lugar de passividade. Paulo, quando está falando também em 1 Coríntios 13 sobre os dons e sobre o amor, ele diz que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Se tem uma coisa que acontece à medida em que nós vamos caminhando no Senhor e amadurecendo, é
coisas de menino vão ficando para trás na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor está comprometido em nos amadurecer, em nos fazer mais e mais parecidos com Cristo. Porque se nós olharmos para a vida do nosso Senhor, o que fica evidente para nós é de que Ele é aquele que veio para servir e não para ser servido. Ele é aquele que veio para amar e não ficar exigindo de que outros o servissem e fizessem outras coisas para que então Ele possa responder. Faz sentido? É este amor que vai sendo amadurecido e que vai sendo evidenciado através do serviço. Deixando para trás as coisas de menino e avançando. Como filhos que estão sendo amadurecidos, como filhos que vão pequenos, assumindo algumas responsabilidades dentro de casa, mas isso, continuam sendo filhos, continuam sendo cuidados, alimentados, tendo um lugar para dormir. Eles precisam de ajuda para tomar banho, para escovar os dentes, para tomar o remédio. Mas o que se espera é que, à medida que o tempo vai passando, em algumas coisas eles vão assumindo alguma autonomia, eles vão começando a replicar o pai, a mãe. Da mesma forma, o Senhor vai trabalhando com cada um de nós. E, assim, tem tempo para tudo, meus irmãos. Às vezes a gente se antecipa, a gente quer as coisas para ontem. Tipo, calma, o Senhor está trabalhando em nós. Como um filho empolgado, às vezes que o pai precisa falar calma. Agora, a minha atenção aqui eu chamo para este lugar dessa passividade, desse lugar de não assumir responsabilidade. Porque se Deus está fazendo o amor dele crescer na nossa vida, isso precisa começar a se manifestar. E isso acontece como? No amor mútuo, no amor de uns para com os outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, sabemos que nascemos de novo se amarmos uns aos outros. Chegando no verso 16, que é o centro dessa passagem, ele diz assim: nisto, tudo que foi sendo construído até aqui, nisto conhecemos o amor. É aqui, meus irmãos, que está contida a definição de amor para nós. Não são todas as formas, as maneiras, as cores, os gostos de amor que são válidas. É nisto aqui que nós conhecemos o amor. Nisto aqui que nós conhecemos o amor. Qualquer outra forma de amor que não envolva este autossacrifício, esta obediência à revelação do Senhor, porque Jesus também diz que se nós amarmos Ele, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Então, amar o Senhor implica em caminharmos conforme a revelação dEle. É nisto aqui que nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Caim, o irmão mais velho, não protegeu Abel. Antes ele o odiou e o matou. Em Cristo, meus irmãos, nós temos o nosso verdadeiro irmão mais velho. E o Espírito Santo, em seu mistério e sabedoria, nos fez cantar sobre Cristo como nosso irmão. E eu amo quando isso acontece. E a gente não combinou nada. Glória a Deus. Cristo é o nosso verdadeiro irmão mais velho, diferente de Caim para com Abel. E enquanto eu meditava na passagem e escrevia, eu lembrei de uma história que eu acho que eu já contei em algum momento, mas vamos lá. Tem mais quem aqui que é filho único? Faça um sinal com a sua mão assim para eu me sentir parte. 3 pessoas? 4 pessoas, 4 filhos únicos. Estamos juntos, gente. Não somos mais, olha o tanto de irmão que a gente tem aqui, aleluia. Agora, provavelmente você tenha experimentado em algum momento da vida este senso de ser protegido por um irmão mais velho. Ou talvez não, às vezes era só porrada mesmo, não sei. Mas talvez você tenha se sentido protegido por um irmão mais velho. Não foi o meu caso, eu não tinha um irmão mais velho. Hoje eu tenho Jesus Cristo, glória a Deus. Mas eu lembrei de um acontecido. Uma vez eu estava na casa de um primo, perto de casa, e eu estava para dentro do portão dele, era tipo um condomínio. E esse meu primo até hoje, ele é mais baixinho, menor do que eu, mas, como dizem, os baixinhos são os piores, né? Então, eram 2 piá atentado, como dizem em Curitiba,
E a gente começou a brigar e discutir com os outros caras, assim, que eram aqueles adolescentes que já tinham dado aquela espichada, assim, sabe? Que já parecem adultos, que tem uns bigodes estranhos aparecendo, meio... E a gente começou a discutir com eles, assim, mas eu estava para dentro do portão, me sentindo seguro, estava com meu primo, que às vezes era mais macho que eu, mesmo pequenininho, ele era brabo, Murilo. E... Ok. E meu pai ia vir me buscar. O que acontece? Meu pai chegou, eu vi de longe o carro dele, ele buzinou, eu falei, beleza, vamos lá. Ainda que eu caminhe entre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Entre eu e meu pai, haviam aqueles dois caras, já maiores, assim, tipo uns brutamonte, que eu estava tentando até então. Mas eu pensei, jamais que eles vão fazer alguma coisa, sendo que meu pai está ali, não são doidos. Eles eram doidos o suficiente para fazer alguma coisa. Então, quando eu estava caminhando, gente, um dos piás veio para cima de mim. E o meu pai, num risco, ele desceu. Eu lembro que ele pegou, levantou um dos piás e colocou para o lado. Assim, gente, eu fiquei assim, ó, branco. Tipo, meu Deus, o que vai acontecer, pai? Não bata nesses piás. E, enfim, ele veio de uma maneira muito rápida, ele me protegeu, eu ia apanhar feio, porque o meu primo, macho, ficou para dentro do portão, ele estava em casa. Eu não estava em casa, eu precisava ir para casa. Então estava eu sozinho, meu pai veio, levantou os caras, me protegeu. E, enfim, sou grato até hoje, obrigado, pai. Depois que isso aconteceu, um dos caras falaram, a gente vai processar o teu pai, vai prender ele, não sei o quê, graças a Deus isso não aconteceu. Ele não agrediu os caras, mas assim, ele, não vai bater no meu filho. Creio que eu faria isso também com o Emanuel, ou talvez eu teria vindo gritando, assim, não sei, mas foi um acontecido engraçado. Mas vamos lá, gente, o que acontece? Pensando nessa ilustração, assim como um irmão mais velho provavelmente faria para comigo naquela situação, o meu pai fez para comigo. E da mesma forma é com o nosso Senhor Jesus Cristo, como um irmão mais velho. Diante de nós, de cada um de nós, está ou estava um Deus santo, com uma ira santa contra todo o pecado. Se nós nos achegássemos a esse Deus, nós estávamos perdidos, seríamos consumidos. Então, como um irmão mais velho, Cristo vem e se coloca entre nós, na nossa condição de miséria, e um Deus santo, irado contra o pecado. Este é o nosso verdadeiro irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele assume a culpa dos nossos pecados em nosso lugar, por cada um de nós. E Ele também nos protege ao nos livrar da morte eterna, nos dando a sua vida. E é somente a partir dessa perspectiva, deste amor recebido por Cristo, que então nós somos habilitados a igualmente darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. De irmãos mais novos, como agora que imitam o irmão mais velho e serve, e doa a sua própria vida. É importante frisar isso, nós não temos como replicar o amor de Cristo. Primeiro que a gente não chega, meus irmãos, mas nós somos chamados a imitá-lo. Mas não tem como imitá-lo se antes nós não estivermos cheios desse amor, se antes não tivermos recebidos do amor de Deus no nosso coração. A gente só dá aquilo que antes nós recebemos. Então, como irmãos que estão sendo aperfeiçoados no amor, amadurecidos no amor, nós somos chamados para igualmente dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E João diz que é nisto que nós conhecemos o amor. No fato de Cristo ter dado sua vida por nós. No fato de nós também darmos a nossa vida pelos irmãos. E ele vai além. No seu Evangelho, no capítulo 13, verso 35, João diz que todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se vocês tiverem, vamos lá? Se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, não apenas aqui, pensando para a nossa realidade, nossa família, igreja local, mas para além. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo se antes entre nós houver este amor. Como que a gente vai amar lá fora se a gente não se ama aqui? Como que a gente vai se amar aqui se na nossa casa estamos por vezes num pé de guerra? Não estamos andando na luz, como foi dito na semana passada, a gente não está trazendo as coisas para a mesa.
Isso acontece, meus irmãos, com todos nós. Às vezes a ofensa, a mágoa, questões a serem resolvidas. Não tem como, a gente leu na semana passada. Se a gente diz andar na luz, mas permanece nas trevas, a gente está mentindo, a gente está fazendo de Deus um mentiroso, a palavra dele não permanece em nós. Então, nesse nosso ambiente ali mais primeiro, a nossa casa, a luz do Senhor precisa brilhar, o amor dele precisa crescer. Aqui, a luz do Senhor precisa brilhar entre nós, o amor dele precisa crescer. E para além, o mundo vai ver, vai perceber que aqui tem gente diferente, existe algo diferente nessa pessoa. E não é glória nossa, é mérito nosso, mas é a vida de Deus em nós que está crescendo e crescendo e crescendo. Então, o amor entre nós, entre o povo de Deus, é um testemunho da nossa filiação. E é necessário que este amor seja bastante prático. Eu quero ler antes o verso 18 e depois a gente volta para o 17. Olha o que ele diz no verso 18. Filhinhos. Eu acho maravilhosa a linguagem do apóstolo João. Gente, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha o que ele diz no verso 17, voltando. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então aqui nós vemos João descrevendo, passa o slide, Davi, por favor, uma situação concreta. Ele diz sobre alguém que possui recursos, alguém que vê um irmão necessitado, alguém que tem condições de ajudar e que escolhe não fazer. É importante nós levarmos em consideração toda a passagem, o contexto no qual nós estamos inseridos e lembrarmos do que João acabou de dizer, a construção, o pensamento dele até aqui, para a gente fazer um comparativo. Ele está dizendo que alguém possuindo recursos, vê o irmão, fecha para ele o coração, decide não ajudar, mas nós lembramos novamente do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que é definitivamente alguém que possui recursos. Jesus Cristo também nos viu, nos assistiu, nos contemplou em nossa necessidade. Jesus Cristo tem condições de nos ajudar e decidiu fazê-lo. Não existe aqui passividade, não existe aqui preguiça, mas essa disposição de uma entrega total diante dos filhinhos, diante desses irmãos mais novos, completamente perdidos. Então, de um lado, nós temos o exemplo supremo, aquele que dá a vida. E de outro lado, João nos lembra de um exemplo do cotidiano, dar dos nossos recursos. E aqui ele está falando de generosidade mesmo, de ajuda financeira, e parece que isso está meio solto no meio dessa construção que ele vem fazendo até então. Ele não volta a falar de dinheiro aqui na sequência desse texto, mas ele diz que o amor assim vai se manifestar através deste ato, através dessa forma de amar, da generosidade, de alguém que ao contemplar ou ver um irmão em necessidade não fecha para ele o coração, mas o ajuda. Então, irmãos, se este amor de Cristo está sendo aperfeiçoado em nós, a ponto de nós sermos generosos entre nós, de sabermos dar um presente, de termos uma sensibilidade a ponto de perceber um irmão que está em dificuldade financeira, todas as outras manifestações do amor de Deus em nós provavelmente também aparecerão, porque o nosso bolso, como diz o texto, por muitas vezes ele permanece fechado, é difícil demais de abrir. Às vezes a gente consegue servir de outras maneiras, mas quando entra no tópico de dinheiro e de grana, é um pouco mais difícil. As coisas ficam um pouco mais complicadas. Talvez essa não seja a tua dificuldade. Glória a Deus por isso, o amor do Senhor está sendo muito aperfeiçoado em você. Mas eu acho que a maioria de nós aqui se depara com essa dificuldade, de às vezes numa insensibilidade, fazer pouco caso, passar de largo. Lembra da parábola do bom samaritano? O levita, o sacerdote assistem aquele cara numa dificuldade, eles veem
Um cara que foi espancado, que está morrendo, e eles passam de largo, eles fingem que não o viram. O bom samaritano vai, se compadece, paga a despesa, investe tempo. E com isso eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Que necessidades você enxerga nos irmãos ao seu redor? Existem necessidades financeiras? Também. Mas a gente sabe que existem inúmeras outras necessidades ao nosso redor, na vida da igreja, para além de grana. Que necessidades você enxerga ao seu redor? Você vê o irmão ao seu redor? Você tem consciência de pertencer a uma grande família, à família de Deus? Das necessidades que você enxerga, para quais delas você pode ser a resposta? Para quais delas você tem recursos suficientes para auxiliar? E isso não é apenas sobre dinheiro, mas é ter e perceber o amor de Deus, sendo em nós aperfeiçoados, meus irmãos. As carências entre nós são inúmeras, são diversas. E por muitas e muitas vezes o Senhor coloca dentro da comunidade os recursos suficientes para suprirmos as carências dos outros irmãos. Que pobreza a sua riqueza supre. Que necessidade os teus recursos podem ser a resposta hoje aqui na vida da igreja. Caminhando para o fim, alguns pontos importantes a considerarmos. Pensando nessa obra do Espírito na vida dos crentes, na obra de santificação, em estar nos conformando dia a dia à imagem de Cristo, é importante considerarmos que não se espera a mesma obediência, não se espera o mesmo compromisso de uma criança de 1, 2 anos, de um adolescente de 10 anos, ou de um adulto de 18, 20, 30 e assim por diante. Tem alguns que estão bem no início. Como eu comentei anteriormente, existe amor já plantado naquele coração. Eles têm que começar a desenvolver, a crescer nisso, a crescer na prática do amor. Mas nós não colocamos uma faca afiada para uma criança de 2 anos cortar um legume para preparar um almoço, né? As coisas vão acontecendo devagarinho. Agora, alguns de nós já estamos bem crescidos e precisando assumir mais responsabilidades para com outros irmãos. E às vezes é isso que tem impedido também um amadurecimento de Deus nas nossas vidas, um crescimento, uma maior alegria, uma maior satisfação na vida com Deus, porque os recursos estão retidos. O negócio começa a apodrecer dentro de nós, a gente não põe para jogo, a gente não põe para servir à comunidade. Outros irmãos também, talvez estejam apenas num momento de receber. A gente não é uma máquina, nós não somos máquinas. Como um soldado, por exemplo, que é ferido na batalha, você não devolve ele para o fronte da batalha, porque ele vai morrer. Ele está ferido, ele está sem condições de segurar uma arma, ele está sem condições de estar naquele lugar. Existe, isso acontece também na vida da comunidade. Nós precisamos nos atentar a isso, ter a sensibilidade suficiente para perceber estes irmãos que necessitam desse cuidado, dessa atenção, deste serviço, e não de exigências. E não de esticá-los mais, e não de chamá-los para mais responsabilidade. Então, talvez estes sejam cenários nos quais muitos de nós podemos nos identificar, mais no início, talvez precisando assumir mais responsabilidades, ou precisando respirar um pouco. Então, irmãos, a palavra de hoje é um chamado para este amor de fato e de verdade. É um chamado, uma convocação para todos nós a este compromisso, a este envolvimento, a este engajamento no serviço e no amor uns para com os outros. Para perseverança, é um chamado para essa perseverança rumo à maturidade, rumo ao aperfeiçoamento deste amor que o Senhor plantou no nosso coração. E enquanto eu meditava, eu lembrei de uma oração famosa, ela é atribuída a São Francisco de Assis, mas existe dúvida se de fato ela é dele. E o nome da oração é Oração da Paz, que nos fala deste verdadeiro amor, que nos fala sobre enxergarmos necessidades e agirmos. Vai aparecer aqui.
Já apareceu. E diz assim essa oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, perceba, de um lado a necessidade e de outro o recurso. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Antes de avançarmos para outra parte, é interessante que é uma oração que já começa de início, como quem se coloca nas mãos de Deus. Senhor, já me faz um instrumento da tua paz, porque existem necessidades e o Senhor está me chamando para me envolver. Seguindo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna.